Durante séculos, a humanidade olhou para o chão com fascínio, em busca de algo que parecia impossível de encontrar: o diamante. Minerais preciosos, capazes de refletir a luz de maneira única, eram considerados tesouros quase místicos, símbolos de poder, riqueza e eternidade. Mas por trás do brilho dessas pedras havia uma história pouco conhecida, marcada por esforço, risco e descobertas extraordinárias. Os primeiros diamantes conhecidos surgiram naturalmente, escondidos nas profundezas da Terra. A formação levava milhões de anos, quando o carbono puro era submetido a temperaturas extremamente altas e pressões inimagináveis. Esses cristais se alojavam em rochas ígneas, chamadas kimberlitos, ou, em regiões aluviais, eram carregados por rios, surgindo como se fossem pedaços de luz flutuando na areia. A exploração inicial era quase artesanal. Povos antigos, fascinados pelo brilho, buscavam esses minerais em leitos de rios, utilizando ferramentas rudimentares e observando atentamente cada pedra que reluzia ao sol. Não havia tecnologia sofisticada, apenas o olhar humano atento e a paciência para distinguir um diamante de uma pedra comum. Com o tempo, a extração tornou-se mais organizada. Durante o século XIX, regiões como a África do Sul se tornaram epicentros da mineração, atraindo milhares de trabalhadores de diferentes partes do mundo. As minas eram profundas, escuras e perigosas. Poucos sabiam que a busca por essas pedras preciosas poderia custar vidas. Os primeiros dias eram enlouquecedores, lembrava um ex-trabalhador. A gente entrava na mina com lanternas de óleo, cercado por pó e pedras que pareciam não ter fim. Havia momentos em que eu pensava: isso aqui pode me matar, mas talvez eu encontre algo que vale uma fortuna. A mineração não era apenas física, mas também emocional. Homens e mulheres enfrentavam turnos exaustivos, respiração pesada, quedas repentinas de rochas e acidentes com explosivos improvisados. Algumas minas, quando atingiam profundidades maiores, registravam temperaturas quase insuportáveis. A cada dia, a possibilidade de encontrar um diamante perfeito coexistia com o risco de tragédias. Curiosidades surgiam a cada passo. Muitos diamantes valiosos eram encontrados em pedras aparentemente comuns, escondidos sob camadas de sujeira ou em locais onde ninguém ousava procurar. Outros, que se pensava perfeitos, se quebravam ao serem extraídos. A imprevisibilidade do processo gerava frustração e fascínio ao mesmo tempo. Com o avanço da tecnologia, surgiram métodos mais seguros de extração. Máquinas começaram a substituir parte do esforço humano, perfurando a terra e separando os minerais. Ainda assim, acidentes aconteciam. Desabamentos, falhas mecânicas e explosões eram frequentes. O ex-trabalhador recordava: já vi colegas serem atingidos por rochas e sobreviverem por milagre. Outras vezes, o medo era constante, mas ninguém podia parar. O diamante não espera. Paralelamente à mineração natural, outro caminho começou a surgir no século XX: os diamantes sintéticos. Empresas especializadas aprenderam a replicar em laboratório as condições extremas da Terra. O processo exigia pressões enormes, temperaturas altíssimas e precisão científica. O grafite se transformava em diamante camada por camada, cristalizando-se em poucos dias, o que a natureza levava milhões de anos para produzir. Trabalhar no laboratório era diferente, mas igualmente intenso, dizia o ex-funcionário. O barulho das máquinas, a vigilância constante, a sensação de que qualquer erro podia destruir tudo. Era insano, mas ver um diamante nascer ali, quase como se a natureza estivesse obedecendo à nossa vontade, era surreal. Assim, a humanidade encontrou duas formas de conquistar o brilho eterno: o esforço físico e perigoso da mineração natural e a engenharia sofisticada dos laboratórios. Ambas revelam não apenas a beleza dos diamantes, mas também o custo humano, as histórias de coragem e os desafios que poucos conseguem imaginar.
Com o avanço do século XX, a mineração de diamantes tornou-se mais industrializada, mas não menos perigosa. As grandes minas na África, Rússia e Brasil passaram a utilizar máquinas pesadas para perfurar a terra, separando a rocha do diamante. Ainda assim, o trabalho humano era essencial. Operários precisavam monitorar equipamentos, inspecionar galerias e lidar com explosivos para remover grandes blocos de terra. Lembro de um dia em que uma das galerias desmoronou parcialmente, disse o ex-funcionário. Foi um caos total. Nós conseguimos sair, mas a visão de rochas caindo era aterrorizante. É uma sensação que fica gravada para sempre. Acidentes eram comuns, desmoronamentos, explosões mal calculadas, máquinas que falhavam sem aviso. A vida em minas profundas exigia resistência física e mental. Alguns trabalhadores relatavam ouvir constantemente o gemido da terra, o som de rochas se acomodando, lembrando que, ali dentro, qualquer descuido podia ser fatal. Entre curiosidades, alguns diamantes gigantes surgiam de forma inesperada, escondidos em pedras aparentemente insignificantes. Outros, valiosos, se quebravam durante a extração. Cada descoberta trazia uma mistura de alívio, alegria e tensão. Além da mineração tradicional, a década de 1950 trouxe a industrialização da produção de diamantes sintéticos. Laboratórios especializados começaram a recriar condições extremas de pressão e calor, permitindo a formação de diamantes em poucos dias. Era uma revolução silenciosa, que permitia reduzir a dependência da mineração natural e controlar qualidade e tamanho das pedras. Trabalhar no laboratório era uma experiência surreal, contou o ex-funcionário. O cheiro metálico, o barulho constante das prensas e a tensão de que um erro poderia destruir tudo. Mas ver um diamante se formando diante dos nossos olhos era indescritível. Era como testemunhar a natureza obedecer à ciência. Nos laboratórios, o processo HPHT, alta pressão e alta temperatura, reproduzia exatamente o que ocorria milhões de anos no subsolo. Grafite e pequenas sementes de diamante eram submetidos a pressões equivalentes a 1,5 milhões de libras por polegada quadrada e temperaturas acima de 1.500 graus Celsius. Cada diamante crescia lentamente, camada por camada, até atingir perfeição cristalina. O método CVD, deposição química de vapor, surgiu depois, permitindo o crescimento de diamantes em uma câmara cheia de gases ricos em carbono, quase como se o diamante fosse cultivado no ar. Essa técnica possibilitava controle preciso sobre cor, tamanho e pureza, abrindo caminho para aplicações industriais e joias de alta qualidade. O ex-funcionário recordava dias de trabalho insanos. Algumas máquinas chegavam a rugir como se fossem bestas vivas. O calor era tanto que chegávamos a sentir a pele queimando mesmo com equipamentos de proteção. E mesmo assim, cada pedra que nascia nos fazia esquecer do cansaço. Mas havia também os dias terríveis, em que tudo dava errado e a frustração era palpável. Alguns acidentes químicos e elétricos deixavam cicatrizes físicas e psicológicas. A pressão constante para entregar resultados, aliada ao risco real de explosões, fazia do trabalho algo quase heróico. Muitos profissionais relatavam noites sem dormir, ansiedade e sensação de estar constantemente em alerta. Curiosidades fascinantes surgiam. Diamantes negros, incolores, azuis e até rosas podiam ser produzidos. Cada cor dependia de pequenas variações na composição e nos gases usados. Alguns desses diamantes se tornaram mais valiosos que muitos dos naturais, tanto pelo tamanho quanto pela perfeição. Tanto na mineração quanto nos laboratórios, os impactos sobre os trabalhadores eram profundos. No caso das minas, a exposição a poeira, calor e ruído causava problemas respiratórios, perda auditiva e acidentes físicos graves. Muitos ex-funcionários carregavam cicatrizes visíveis e invisíveis, lembranças de um trabalho duro e perigoso.
No laboratório, o risco era mais psicológico. Pressão, tensão, insônia e ansiedade eram comuns. Eu vi colegas entrarem em colapso mental depois de semanas lidando com máquinas que poderiam explodir a qualquer momento, contou o ex-funcionário. Era uma mistura de medo e fascínio que ninguém fora do setor conseguiria entender. Apesar de tudo, a paixão pelo diamante, seja ele natural ou sintético, mantinha os trabalhadores motivados. Cada pedra era fruto de um processo longo, complexo e muitas vezes arriscado. A beleza final escondia anos de esforço, risco e histórias humanas quase inacreditáveis. Além disso, a indústria do diamante moldou economias, políticas e culturas. Conflitos pelo controle de minas, exploração de mão de obra e comércio ilegal sempre acompanharam a história, lembrando que o brilho eterno do diamante vinha muitas vezes às custas de vidas humanas. Os diamantes sempre foram mais do que pedras preciosas. Eles simbolizam poder, eternidade e status, mas também revelam a capacidade humana de enfrentar desafios extremos. Das mãos calejadas de mineiros africanos às câmaras de alta pressão em laboratórios de ponta, cada diamante carrega consigo histórias de coragem, insanidade e dedicação. Se eu pudesse resumir tudo em uma frase, dizia o ex-funcionário, é que trabalhar com diamantes é como lidar com a própria natureza e com a própria insanidade humana ao mesmo tempo. Você se sente pequeno diante da Terra e ao mesmo tempo gigante por conseguir controlar algo tão primitivo e belo. No fim, tanto os diamantes naturais quanto os sintéticos lembram que nada que brilha é fácil de conseguir. Cada cristal reflete não apenas luz, mas também a história de pessoas, máquinas e eras geológicas que fizeram o impossível parecer possível. E enquanto a humanidade continuar fascinada pelo brilho, haverá sempre aqueles que se arriscam para que uma simples pedra se transforme em joia. Aqui nesse canal te mostro como as coisas acontecem pela visão de dentro. Inscreva-se!